Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima de Matemática e vou falar para vocês aqui em médias, beleza? O que é uma média? Vê só. Média, se você tiver um conjunto de valores, por exemplo, x1, x2, até um xn, a média, primeiro ela tem que ser um valor que seja obtida em função de todos aqueles valores do conjunto. Por exemplo, se eu tenho n valores, de x1 até xn, aí digamos que o x7 não foi usado para obter essa suposta média, então ele não é média. Média tem que ser obtida em função de todos os valores, tem que ser usados todos os valores. Então a média tem que ser um valor que é função de todos os valores do conjunto. Beleza? Tem que ser função de todos os valores do conjunto. Isso é importante. E a média quer dizer valor entre. Ela não pode ser nem menor do que o menor e nem maior do que o maior. Então a média, ela tem que ser, ela tem que ser menor ou igual que o x máximo, ela tem que ser maior ou igual que o valor máximo, menor ou igual, e maior ou igual que o valor mínimo. Por exemplo, Rui, se você quiser a média entre 10 e 20, pode ser qualquer valor maior que 10 e menor que 20, a gente pode obter como média, desde que se use os valores 10 e 20. Agora, vê bem, Rui, tu falou que era menor do que o maior e maior do que o menor. E por que tu ali colocou igual? Qualquer média, se os valores são iguais, a média vai ser igual. Então, por exemplo, qualquer média entre 5 e 5 é 5. Qualquer média entre 3, 3, 3 e 3 vai ser 3. Média quer dizer valor entre e tem que ser obtida usando todos os valores, sem exceção, desse conjunto. Beleza? Vê só, nós vamos falar aqui em 3 médias importantes e algumas relações entre elas. A primeira média é a média aritmética, que muita gente sabe é a média mais comum, a chamada média aritmética simples, que é a soma dividida pela quantidade. Mas isso aí não é uma expressão que foi concebida assim, não. Ela tem uma justificativa. Qual é? A média aritmética simples, ela foi obtida, aquela expressão, a partir dessa característica. E qual é a característica da média aritmética simples? A característica da média aritmética simples é conservar a soma dos valores do conjunto. Rui, o que é isso? Vê só. Já pensou se você tem um conjunto só com 2 valores? Vamos fazer inicialmente com 2 valores. Você tem um conjunto com os valores 2 e 8. Qual é a média aritmética entre 2 e 8? Eu quero um número que, somado com ele mesmo, dê igual à soma de 2 com 8. Então, a média aritmética entre 2 e 8 é 5. Por que é 5? Porque 2 mais 8 é igual a 5 mais 5. Rui, se eu tivesse os valores, por exemplo, 1, 2 e 3, e eu queria a média aritmética entre 1, 2 e 3, essa média aritmética vai ser 2. Por quê? Quando a gente soma os elementos do conjunto 1, 2 e 3, dá 6. E quando a gente tem 3 números, e se a gente somar 2 mais 2 mais 2, vai dar 6. Então, média aritmética conserva a soma. Vê só, para 2 números, essa média aritmética simples, eu quero um valor, por exemplo, eu vou chamar essa média aritmética simples de MA, que quando eu somo com ele mesmo, ele vai dar a soma dos valores do conjunto. Vai dar a soma dos valores do conjunto. Ok? Então vê que ele está exatamente com essa característica. A média está conservando o quê? A soma dos valores do conjunto. Então, se a média está conservando a soma dos valores do conjunto, aqui você vai ter
2 vezes a média aritmética é igual à soma de quê? Dos números. E agora o que é que a gente vai fazer? Esse 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então o que é que nós temos? Nós vamos ter o seguinte, que a média aritmética, ela vai ser dada a soma pela quantidade justamente por isso. Então vai ser x1 mais o quê? x2 sobre 2. Em geral, se a gente chegasse aqui e tivesse, por exemplo, n valores, aí seria média aritmética, média aritmética, média aritmética, n parcelas. Aí seria n vezes a média aritmética. E lá no segundo membro, a soma dos números. Então esse n ia fazer o quê? Ia dividir. Então é por esse motivo que nós temos essa expressão. A média aritmética, ela conserva a soma dos números. Então, seguindo esse raciocínio, eu tenho a chamada média geométrica. Que qual é o objetivo da média geométrica? Olha, o objetivo da média geométrica é conservar o quê? O produto dos números. Então, eu estou interessado em quê? Eu estou interessado num valor que quando eu multiplique ele por ele mesmo, não é verdade? Nós vamos ter o produto dos números. Vê que ele está exatamente conservando o quê? O produto dos elementos do conjunto. Se quando a gente multiplica isso aí, o que é que a gente vai ter? Média geométrica vezes média geométrica dá média geométrica ao quadrado. E para eliminar essa raiz quadrada, o que é que a gente poderia fazer? Nós poderíamos simplesmente, ou para eliminar esse expoente quadrado, a gente poderia extrair a raiz quadrada. Então a média geométrica de dois números seria o que, galera? A raiz quadrada do produto deles. A média geométrica de dois números é a raiz quadrada do produto deles. Vê, qual é a característica que tem a média geométrica? Conservar o produto. Qual é a característica que tem a média aritmética? Conservar a soma. Vê que essa média geométrica ela vai ser assim. Se você tirar uma nota 0, aqui você poderia tirar um 10 na média aritmética e ainda ficar com a média 5. Mas aqui, se você tirar uma nota 0, mesmo que você tire um 10, sua média vai ser 0. Mas existem aplicações dessa média geométrica e a gente vai estudar já já. Beleza? Tranquilos? Seguindo a mesma linha de raciocínio, a gente tem a média harmônica, que a característica principal é conservar a soma dos inversos desses números. Então, como é que seria isso, Rui? Seria assim, ó. Eu quero conservar a soma dos inversos, eu vou ter 1 sobre média harmônica, beleza? Que é o inverso do número. 1 sobre média harmônica. Isso vai ser a soma dos inversos dos números. Então vai ser o quê? 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Não é verdade? Beleza? Então, se nós pegarmos aqui e fizermos o seguinte aqui, ó. Cheguei aqui, eu vou ter 2 vezes a média, 2 sobre a média harmônica, 2 vezes 1 sobre a média harmônica, e ali a soma dos inversos. Na verdade, continuou aqui, ó, a soma dos inversos, que é 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Ok? Viu o que é que a gente vai fazer? Essa média harmônica que está aqui no denominador vai para lá no numerador. E essa soma dos inversos que está no numerador vem para cá no denominador. Então, qual é a média harmônica? É 2, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2.
A gente diz que a média harmônica, a sua expressão, a expressão que conserva a soma dos inversos, é a quantidade dividido pela soma dos inversos. É a quantidade dividido pela soma dos inversos. Essa é a expressão que conserva a média harmônica. Então, como é média aritmética? Soma pela quantidade. Como é média geométrica? É a raiz enésima do produto. Se for 2 números, é raiz quadrada. 3 números, raiz cúbica do produto entre eles. Média harmônica é a quantidade pela soma dos inversos. Normalmente, a gente não costuma deixar um número dividido nem por uma fração. Imagine por uma soma de frações. Então, a gente pode melhorar isso aqui. Como é que a gente melhora essa média harmônica para 2 números? Eu posso tirar o MMC aqui, a gente vai ficar no numerador 2. E aqui é x1, x2. x1, x2 dividido por x1 dá x2. Então vai ficar x2 mais x1. Olha, como é que se divide um número por uma fração? Repete esse número e multiplica pelo inverso da fração. Então a média harmônica só para 2 números, única e exclusivamente para 2 números, ela pode ser entendida como o quê? O dobro do produto dividido por quem? Pela soma. O dobro do produto dividido pela soma. Ok? Vamos calcular, por exemplo, a média aritmética dos números 2 e 8. Qual é a média aritmética? Vai ser 2 mais 8 dividido por 2, que dá 5. Qual é a característica? Conservar a soma. Somar 2 mais 8 é somar 5 mais 5. Rui, como é média geométrica entre 2 e 8? Raiz quadrada de 2 vezes 8. Raiz quadrada de 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? 4. Rui, como é a média harmônica entre 2 e 8? A média harmônica entre 2 e 8, ela é 2 vezes o produto, ou seja, 2 vezes 2 vezes 8, dividido pela soma, que é 2 mais 8. 2 mais 8 é 10, né? Então ali vai ficar 32 dividido por 10. Vai dar quanto? 3,2. Existe uma desigualdade que é muito importante, que é a chamada desigualdade das médias. E essa desigualdade das médias, ela é dada assim, ó. A média aritmética, ela é maior ou igual que a média geométrica, que é maior ou igual, por sua vez, que a média harmônica. Rui, você está falando aqui que é maior ou igual, mas eu estou vendo que ela é maior. Quando é que é igual? A gente já falou. As médias são iguais quando os valores são o quê? Iguais. Média aritmética entre 5 e 5 é 5. Média geométrica entre 5 e 5 é 5. E harmônica entre 5 e 5 é 5. Eu vou provar para vocês a primeira parte dessa desigualdade das médias. Essa daqui, ó. Para 2 números. Vamos considerar 2 números, por exemplo, x e y, que sejam números reais, agora não negativos, beleza? Reais não negativos. Se o número é real não negativo, existe a raiz quadrada. Não existe no conjunto dos números reais a raiz quadrada de número negativo. Então, se você tem a raiz quadrada, eu vou fazer a diferença entre essas raízes quadradas dos 2 números e vou elevar ao quadrado. Mas todo número real quadrado, ele é o quê? Maior ou igual a zero. Então isso aqui é maior ou igual a zero. Ok? Quando a gente desenvolver esse produto notável, a gente sabe que vai ser quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos, aliás, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado de raiz de x é x.
menos 2 vezes o produto deles dois, que vai dar o quê? Raiz de x vezes raiz de y, eu já vou escrever como raiz de xy, mais o quadrado do segundo, que o quadrado de quem? De raiz de y ao quadrado dá y. E isso aqui vai ser maior ou igual a zero. Se nós jogarmos, por exemplo, esse menos o quê? 2 raiz quadrada de xy para o outro membro, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, ó. Vê direitinho aqui. A gente vai ter que x mais y é maior ou igual que quanto? Que 2 raiz de x vezes y. Se x mais y é maior ou igual que raiz de 2 raiz de x vezes y, esse 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, nós vamos ter que x mais y sobre 2 é maior ou igual que a raiz quadrada de xy. Ou seja, a gente conseguiu provar aqui a primeira parte da desigualdade das médias. Então, não esquece que a média aritmética ela é sempre maior ou igual que a média geométrica, que é maior ou igual que a média harmônica. Que foi que nós aprendemos? Média aritmética conserva a soma. Como é a sua expressão? Soma pela quantidade. Média geométrica conserva produto. Como é a sua expressão? A raiz enésima do produto dos n números do conjunto. E a média harmônica conserva a soma dos inversos. Como é a média harmônica? A média harmônica é a quantidade, a expressão, dividido pela soma dos inversos. Por 3 números, 3 dividido por 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre x3. Lembrar que existe sempre uma desigualdade entre as médias, que é a média aritmética é maior ou igual que a geométrica, que é maior ou igual que a harmônica. Beleza? Agora vê só. Dá uma sacada aí que é o momento print agora. Beleza? Se liga para tirar o print da tela, que está muito legal isso aí. E a gente vai dar continuidade agora em outra tela, para você aprender como é que se aplica, quais são as aplicações da média aritmética, da média geométrica e da média harmônica. Já estudamos as médias e as suas características. A média aritmética, a gente sabe que é a soma pela quantidade. Então, como é que vai ser a média aritmética de n números? Nós podemos dizer que é a soma desses n números, média aritmética simples, dividido por quem? Pela quantidade. No caso, n. Essa é a média aritmética. Já a média geométrica, a gente aprendeu que ela vai ser o quê? A raiz enésima, média geométrica, vai ser a raiz enésima do produto desses números. Um fato interessante é a gente observar que na média aritmética os valores se relacionam pela soma e na média geométrica os valores se relacionam pelo produto. Já a média harmônica, a gente aprendeu que mantém, conserva a soma dos inversos e ela vai ser a quantidade dividido pela soma dos inversos desses números. Vai ser a quantidade dividido pela soma dos inversos desses números. Beleza? Então, essa média é o quê? Aritmética, quantidade pela soma. Média geométrica, conserva o produto, é raiz enésima do produto. E média harmônica vai ser o quê? A quantidade pela soma dos inversos. A gente aprendeu também a desigualdade das médias, muito importante. Qual é a maior das médias, se os números forem distintos?
a aritmética simples. Depois, a geométrica. E depois, a harmônica. Essa é a famosa desigualdade de quê? Das médias. Essa é a desigualdade das médias. Ok? Beleza? Mas isso aí a gente já tinha estudado. O importante é a gente saber como é que eu vou aplicar a média geométrica. Como é que eu vou aplicar a média harmônica? Olha, é muito comum a gente saber aplicar a média aritmética. Mas olha para essas situações aqui. Vamos ler essa primeira situação. O número de infectados pelo coronavírus cresceu 21% num dia e 44% no dia seguinte. Qual a taxa percentual média de crescimento diário? Vê só. Será que quando um determinado valor ele aumenta 21%, e esse valor já aumentado sucessivamente após esse aumento de 21%, ele aumenta 44%, será que eu posso dizer que os dois juntos aumentaram 65%? Não. Vai ser um aumento maior do que 65%. Por quê? Porque o segundo aumento de 44%, ele agiu sobre um valor já aumentado. Rui, como é que a gente faria isso usando porcentagem? A gente faria assim. Eu quero um valor que eu aumente um percentual, não é verdade? Aí aumente esse mesmo percentual de novo e eu quero ter um aumento de quanto? De 21, seguido de um aumento de 44%. Isso aqui é a média. Eu vou chamar isso aqui de um fator F. Então você vai ter que F vezes F seria aquilo ali. Aumentar 21%, a gente sabe que é multiplicar por 1,21. Porque você passou a ter 121%. E aumentar 44% é multiplicar por 1,44. Rui, o que é que nós ficamos? Nós ficamos com o fator ao quadrado. Já vou usar assim, não vou nem usar esse fator ao quadrado. Porque se está ao quadrado, eu já vou extrair aqui a raiz quadrada. Vai ser a raiz quadrada de 1,44 vezes 1,21, por exemplo. A ordem dos fatores não altera o produto. Mas a raiz quadrada do produto de dois números é a sua média o quê? Geométrica. Então essa é uma situação que a gente vai calcular. A gente poderia dizer que a média geométrica de 1,44 e 1,21. A raiz quadrada de 144 era quanto? É 12. Então, de 1,44 é 1,2. E de 121 é 11, então aqui é 1,1. Então, ficou 1,32. Se ficou multiplicado por 1,32, aumentou quantos por cento? 32%. Significa dizer que aumentou 32%. Ou seja, toda vez que a gente quer calcular a média de percentuais sucessivos, que eles não podem ser somados e sim multiplicados, porque porcentagem é sempre de que é produto, é 30% de 70, é 0,3 vezes 70. Então a média de percentuais sucessivos é a média geométrica. Já pensou se aparecesse assim, numa prova, no vestibular, que dissesse assim, um produto, ele aumentou 10% no mês, 20% no outro mês e 30% no outro mês. Qual é o percentual médio de aumento? Como são 3 meses, é a média geométrica entre 3 termos. Raiz cúbica de 1,10 vezes 1,20 vezes 1,30. A gente calcularia isso aí. Não é verdade? Agora, se liga
nessa situação, que nessa situação você tem um carro sobe uma ladeira com uma velocidade de quanto? 40 km por hora e desce com uma velocidade de 60. Qual a velocidade média do carro nesse trajeto de subir a ladeira e descer a ladeira? A gente vai ter o seguinte, ó, vê o que é que a gente vai ter aqui. Lembra que velocidade, primeiro eu vou fazer pela definição de velocidade. Que velocidade é a distância percorrida pelo intervalo de tempo que gasto. É a distância percorrida pelo intervalo de tempo gasto. Então, se velocidade é isso, o que é que a gente vai ter? No primeiro, digamos que você gastou um intervalo de tempo delta T1. Vê, velocidade é espaço sobre tempo. Então, como é que eu acho o tempo? O tempo é o espaço sobre a velocidade. Como a ladeira é a mesma, elas têm o mesmo comprimento. Então, eu vou dizer que o comprimento da ladeira é L. Se o comprimento da ladeira é L, então vai ser L no primeiro ΔS e L também no segundo ΔS. Mas para eu achar o intervalo de tempo, vai ser L sobre quanto? Bora! L sobre V1, quanto é V1? Vou botar assim, ó, L sobre V1 e L sobre V2. Beleza? L sobre V1 e L sobre V2. É o que a gente usou aqui, ó. L sobre V1 e L sobre V2. Se a gente simplificar esses L's, aqui vai ficar 1 e 1. 1 mais 1, quanto é que dá 1 mais 1? 2. Então vai dar 2, 1 sobre V1, mais 1 sobre o quê? V2. Isso é a chamada média harmônica. Por quê? Porque é a quantidade dividida pela soma dos inversos. Se é a quantidade dividida pela soma dos inversos, eu posso fazer para dois números 2 vezes V1 V2 sobre quem? V1 mais V2. Se liga que isso só vai valer para o quê? Para dois números. Então, vê só. Se eu fizesse 2 vezes 40 vezes 60, 40 vezes 60, quanto é que dá? 2.400. É 4.800. 4.800 dividido por 100 daria 48 quilômetros por hora. 48 quilômetros por hora. Não é verdade? Então, vê. Se liga aqui. Vamos revisar aqui. O que é média aritmética simples? É a quantidade pela soma. O que é média geométrica? É a raiz enésima do produto. O que é média harmônica? É a quantidade pela soma dos inversos. Quando é que eu aplico a média aritmética? Quando tem essa relação de soma entre os valores, que eu quero conservar a soma. Quando é que eu aplico a média geométrica? Quando os valores se relacionam pelo produto. E um exemplo é essa média de percentuais o quê? Sucessivos. Quando é que a gente usa a média harmônica? É quando esses valores têm essa relação da soma dos inversos constante. Você vê que nesse exemplo da física, o espaço é constante. Se o espaço é constante, você está relacionando velocidade e tempo, que tem uma relação de quê? Inversamente proporcional. Ok? Agora, o momento print. Se liga aí que está muito legal, estuda que vai dar certo. Tem outras aulas de estatística aí para vocês.